Obrigado, gente. Boa tarde a todos. A ideia é que eu possa falar aqui um pouquinho com vocês sobre gestão do risco humano, que é uma forma de falar sobre cultura de segurança de verdade, né? E aí, começando com uma provocação, que é: será que a gente está criando cultura de segurança ou a gente está sempre buscando cumprir os requisitos para passar de ano? Para a gente fazer o compliance, para a gente conseguir evoluir e ter esse chavão que a gente tem, que a gente busca como sendo objetivo das empresas. Eu acho que isso é uma falácia que a gente vem discutindo e é uma forma que a gente busca de conseguir recurso. E estar em compliance é extremamente importante. Eu não estou falando que isso não é importante. E ele, na prática, pode ser sim um ponto de partida para falar sobre conscientização, para falar sobre a gestão do risco humano, mas ele não pode ser considerado como uma linha de chegada. O estar em compliance, ele é uma obrigação das empresas. Cumprir lei, ninguém discute isso. Cumprir regulação, cumprir algo que seja necessário para uma certificação, ele é um start muitas vezes para todo mundo. Mas ele não necessariamente precisa ser definido como o objetivo que você tem. E a gente fala que mesmo estando em compliance, 60% dos relatórios, segundo o relatório da Verizon, 60% das violações acabam passando por um fator humano. Não é necessariamente uma exploração tecnológica, a exploração de um zero day ou de uma vulnerabilidade. O fator humano está sempre envolvido nisso daí. Né? Como eu brinco de dizer, não é descer no filme do Missão Impossível, Tom Cruise com uma corda e acessar diretamente um servidor. Na prática não é isso. Existe uma complexidade, algo um pouco maior, e tem sempre um humano ali no meio da conversa, um humano que proporciona um ataque, que fornece uma credencial de forma indevida ou que facilita um acesso clicando onde não deveria. E isso acontece em lugares onde as pessoas sim, as empresas sim estão em compliance com tudo que a gente sempre coloca como regulação para todo mundo. E o compliance, ele é sim muito importante. E na minha visão, hoje, ele é sim talvez o principal habilitador de negócio. Quando a gente fala sobre segurança, tem que ser um enabler de negócio. Estar em compliance com as boas práticas de segurança é sim uma verdade. E ele é regulatório, ele é bom para falar com investidores, ele traz uma credibilidade para a empresa quando você apresenta que está em compliance com determinada regulação, com determinado framework, ou com uma certificação ou uma auditoria. E até mesmo, hoje em dia, vem um movimento muito grande onde os clientes de grandes clientes, né, de empresas cobram que as empresas menores, os seus prestadores de serviço, eles estejam, de alguma certa forma, em compliance com regulações e com boas práticas. Mas é um mito achar que estar em compliance é estar seguro. Não é bem assim. Ele é um primeiro passo, ele faz parte da jornada, mas ele não é uma garantia de que isso está seguro, que você, estando cumprindo as regulações, cumprindo os requisitos obrigatórios, você esteja seguro. Não é bem uma verdade, né? E quando a gente fala sobre conscientização de uma forma mais específica, tem um efeito colateral que a gente causou no mercado durante muito tempo, que é a conscientização obrigatória, que ela gera pouco engajamento e ela gera uma má vontade para os usuários, no final das contas. Aquela história de ter que fazer treinamento obrigatório, a pessoa que passa por uma campanha de phishing tem que fazer uma jornada probatória muito grande, às vezes até empresas bloqueiam o acesso da pessoa que cai num phishing. É algo que, no final das contas, não é legal e ela gera o compliance obrigatório para a conscientização, ele gera um ranço com o usuário, no final das contas. O que, na prática, não é isso que a gente quer. E isso não vai engajar em fazer cultura. E um outro ponto que eu destaco aqui é a questão dos incidentes. Novamente falando sobre esse assunto, o número da IBM aqui, do relatório do Data Breach Report deles, que 4,4 milhões de dólares é o custo por um incidente. E a gente está falando de incidentes investigados pela IBM. Quando você fala de IBM, eles não vão investigar incidentes de empresa pequena, são empresas grandes. E aí a provocação que a gente traz aqui do lado é que a grande maioria das empresas analisadas nesses relatórios, elas passam por as auditorias de forma constante e recorrente e que exigem programas de conscientização. Ninguém está falando que empresas grandes que trabalham com IBM, com grandes consultorias, estejam descumprindo o compliance. Pelo contrário, eles têm um nível de compliance, às vezes, muito maior do que a grande maioria das empresas. Ou seja, cumprir tabela não protege a empresa. O cara estar em compliance não necessariamente garante que ele está conseguindo atingir os objetivos de ter um nível de segurança melhor. Muitas vezes ele está fazendo até um trabalho bastante recorrente do assunto, mas na prática está sendo inefetivo. Ele continua passando de ano, ele continua entregando os relatórios de auditoria, mas na prática ele não está conseguindo ali ter o engajamento e ter realmente o que a gente quer, que é uma mudança de cultura das pessoas. E, de novo, o compliance ele é necessário e ele é um ponto de partida. Sim,
Você não tem como falar que você não vai cumprir uma regulamentação ou cumprir uma lei. Você não passa na auditoria, você não tira uma certificação. Mas ele sozinho não constrói uma cultura. Como eu falei, ele gera forçadamente ranço, ele gera forçadamente antipatia pela parte dos usuários e vai fazer com que você não tenha engajamento das pessoas necessário para que você trabalhe a questão de cultura e conscientização das empresas dentro do que a gente quer, como um objetivo final e não somente como passar de ano. E aí a gente fez uma pesquisa junto com o pessoal do Security Leaders aqui ao longo desse ano, né, foi feita no primeiro semestre, e que ela traz um número que é bastante importante para a gente trabalhar, que é quantidade de empresas que não têm orçamento dedicado para a conscientização. E esse número é bastante alarmante. A gente está falando que 40% das empresas que responderam essa pesquisa, é uma pesquisa pública, ela está lá no site do Security Leaders para quem quiser baixar, ela tem diversos dados importantes, é legal que a gente fala sobre informações, sobre dados de conscientização do mercado nacional, a informação de empresas brasileiras, somente restritas a profissionais qualificados e segmentados pelo time do Security Leaders, e 40% delas não tem nenhum orçamento, zero, dedicado para programas de conscientização e criação de cultura. E quando você pega a segunda faixa de empresas que foi colocada na pesquisa, que são empresas que investem até R$50 mil no programa de conscientização, esse número sobe para quase 70%. Então a gente está falando que a maioria das empresas investe muito pouco ou não investe nada em questões de conscientização, nem para cumprir o compliance. Ou muitas vezes estão cumprindo o compliance dando o seu jeito de fazer e passando de ano com algum tipo de coisa que não é aquilo que é recomendado ou que traz realmente efeito. E um outro ponto que a gente consegue tirar dessa cartola aqui é que muitos deles são os nossos fornecedores. Nós, como empresas, subcontratamos ou contratamos empresas para prestar serviços para nós, e esse pessoal que não faz conscientização, e não faz, se o cara não faz conscientização, talvez ele não faça N outras coisas de segurança. Eles são nossos fornecedores e eles estão conectados à nossa cadeia de suprimento, na nossa cadeia de negócios, até de processos críticos, e que a gente tem uma confiança de que eles estão fazendo um trabalho e que na prática talvez eles não estejam. E como é que a gente vai trazer isso para uma visão estruturada de gestão de risco? E a pesquisa foi feita com 300 empresas de médio e grande porte, somente. E os pequenos, que a gente também considera em grande parte do nosso processo de negócio, são contratados, fazem parte da nossa cadeia de fornecedores, e que não estão nessa pesquisa. Se para médias e grandes empresas o número já é baixo, como é que a gente imagina que estão esses pequenininhos? É muito pior, talvez, do que a gente tenha divisão sobre os médios e grandes, mas é algo que a gente tem que botar um holofote, e o tema de terceiros vem ganhando cada vez mais relevância e mais força nessa linha. E mesmo aqueles que já começaram a fazer campanhas ou já fazem há bastante tempo, em geral, eles estão fazendo algumas coisas. São sentidos, são evoluções, faz parte, melhora, mas ainda assim tem muita coisa para se evoluir. Estão trabalhando na questão de indicadores básicos, né, focando em quem clicou em phishing, quem concluiu o treinamento, fazendo relatórios de quem reporta mensagens suspeitas, é interessante, faz parte de um processo mais robusto, mas talvez não seja suficiente. Utilização de microlearning, que dá muito resultado sim, é um caminho, coisas mais leves, mais modernas, mais pragmático, traz mais resultado, engaja mais os usuários, assim como a gamificação. A gamificação ela traz um maior engajamento sim, se bem utilizado, se bem aplicado, mas ela motiva, mas muitas vezes apenas para usuários que são motivados por recompensa. Não necessariamente todo mundo engaja com uma gamificação. E as empresas também estão fazendo muita conexão com a sua vida pessoal. É fácil você conseguir conectar os aspectos, as coisas que a gente fala hoje, com aquilo que você tem na sua vida. Hoje a vida interconectada das pessoas faz com que essa criação de gancho com a vida pessoal possa trazer um benefício e algo que seja importante para chamar a atenção das pessoas e engaja mais eles ainda. Só que um ponto de atenção que a gente gosta de chamar nesse assunto ainda precisa de participação. A gente consegue medir ela, mas não é uma mudança real de comportamento. A gente está olhando o que as pessoas estão fazendo, mas só focando nessa frente que a gente está falando aqui, e o que as maioria das empresas estão fazendo, e não olhando para o comportamento do usuário. A gente foca, e aí o que a gente incorre de situação? A gente infere aquilo que a pessoa precisa. A gente não está olhando o que ela quer, a gente está definindo, com base no que o time de segurança entende que a pessoa precisa, os seus requisitos de conscientização.
Então é um ponto de atenção que a gente não consegue endereçar da forma como a gente trabalha hoje as questões de conscientização. E aí uma pergunta mais provocativa é: será que o usuário que é mais engajado hoje nos treinamentos, nas dinâmicas, nos games de segurança, ele é realmente o mais seguro da sua empresa? Ou ele é o cara que está mais interessado em ganhar pontos, em aparecer no telão e ficar ali, né, como com estrelinha de que ele é o usuário em si mais engajado? A gente consegue afirmar isso, que a pessoa que realmente está trabalhando essa questão e está engajada, ela tem realmente um comportamento seguro? Da forma como a gente faz hoje, não. A gente está vendo que o cara realmente está interessado. Mas será que ele está fazendo aquilo que ele deveria fora das plataformas de conscientização de segurança? É uma provocação que eu faço para quem trabalha esse tema, né? E o comportamento, quando a gente fala de olhar o comportamento dos usuários, parece um negócio muito distante, muito longo, muito longe da realidade das pessoas. Mas na verdade não é. As ferramentas de segurança que todas as empresas têm hoje, grande maioria delas é capaz de dar esse tipo de informação, esse tipo de insumo para a gente. Quando a gente fala de usuário tentando enviar informação com um dado pessoal ou com um número de cartão de crédito ou CPF para fora e uma ferramenta de DLP gera um alerta, gera um bloqueio para isso, cadastro de e-mail e site não corporativo, que um aumento, consequentemente, no volume de spams recebidos por essas pessoas, bloqueios de acesso que a pessoa tem na internet de site comprometido, site bloqueado por categoria categorizado como malware, conexão de máquinas corporativas em redes Wi-Fi públicas, de aeroportos, de cybercafé. Isso só alguns dos exemplos que a gente tem. Quando você conecta num CIEM de uma empresa que tem uma estrutura relativamente boa, você consegue extrair dali uma base de informações que é extremamente rica em termos de visão do usuário. A gente faz isso como profissional de segurança focando em gerar indicador de SOC, indicador de quantidade de incidentes, indicador de quantidade de alertas, a efetividade das ferramentas, mas a partir dali a gente consegue olhar o comportamento do usuário. Quando a gente passa a olhar através do username, do e-mail, de um identificador único da pessoa, a gente consegue começar a medir o comportamento desses usuários olhando o que a gente já tem dentro de casa. Não é uma plataforma nova ou alguma tecnologia que a gente vai precisar colocar no começo. Quem lembra da questão do UBA lá, que foi moda, durante um tempo, muita gente falou sobre esse sentido. A gente consegue fazer isso utilizando o que a gente já tem de ferramental hoje nas empresas sem precisar adquirir alguma outra plataforma ou algo novo para dentro do nosso arcabouço de tecnologia, né? E somente juntar treinamento mais engajamento não é o suficiente. A gente precisa unificar essa visão olhando e realmente buscando entender qual que é o comportamento real do usuário. O como esse cara está se comportando dentro do nosso ambiente e não somente dentro da plataforma de conscientização. É como eu falei, é olhar esse ferramental externo, é olhar o comportamento dessa pessoa, todos os insights, alertas e sinais que esse usuário gera dentro da nossa rede, para que a gente possa ser capaz de começar a conectar um comportamento dele ali dentro do nosso ambiente. E com base nisso, tomar ações e ter medidas mais efetivas e que tragam uma melhor visão sobre o que a gente precisa fazer com esse usuário. Então, sempre focar muito na questão do comportamento e não somente no engajamento. E é nesse ponto que entra a gestão do risco humano. Quando eu falo de conceito de gestão de risco humano, né, Human Risk Management, não é uma invenção nossa, não é uma invenção nova. Assim, Forrester, Gartner, esses caras já falam sobre esse conceito há muito tempo. E que até eu trouxe aqui a definição explícita do Forrester, né, que é a prática de detectar e medir o comportamento de segurança, quantificar riscos humanos e personalizar a remediação, superando o modelo genérico de conscientização. Essa é a definição do Forrester para gestão de risco humano. E é bem isso. É você conseguir detectar, medir o comportamento das pessoas, quantificar o risco de acordo com as necessidades de sua empresa, que cada empresa tem a sua necessidade em relação à medição de risco, cada empresa tem a sua importância. Às vezes o DLP é mais importante pelo nível de informação que a empresa trabalha do que uma questão de proxy ou vice-versa. Então você consegue medir isso dentro de uma estrutura de gestão de risco humano e combinar indicadores específicos de conscientização com indicadores tecnológicos que já estão lá, e a gente ignorou esses caras com a visão de usuário durante muito tempo. E por que agora isso é importante? Por que agora isso começou a falar mais sobre esse assunto? Porque a abordagem tradicional não está sendo suficiente na prática. Ela é importante, foi um primeiro passo para muitas empresas, a grande maioria ainda não, mas para muitas já foi muito importante e melhorou, mas ainda assim, como eu falei,
No DBR da Verizon, 60% dos incidentes ainda envolvem a questão do risco humano. Então, o que a gente está fazendo talvez não seja, talvez não, né? Não é suficiente para endereçar a questão do risco humano. A gente continua inferindo, continua direcionando as pessoas e fazendo um trabalho focado no que a gente acha e não naquilo que o usuário realmente precisa, porque a gente tem uma visão míope da necessidade do usuário. A gente tem uma visão limitada somente com base nos treinamentos, com base naquilo que a gente entende que a pessoa precisa. E não tem nada pior do que você ser obrigado a fazer um treinamento, obrigado a fazer passar por alguma coisa de algo que você não precisa, ou que você não tem o menor interesse, ou até mesmo que você não usa. E é muito comum, como profissional de segurança, responsável por esse tipo de situação, a gente forçar a pessoa a fazer treinamentos específicos, treinamentos obrigatórios sobre determinados temas, sendo que a pessoa não está nem usando aquela funcionalidade, não está nem usando aquele recurso que a empresa está disponibilizando. E a gente vem passando muito por isso por IA, no uso de IA. Né? É importante todo mundo ser capacitado, mas nem todo mundo ainda está usando, por incrível que pareça. Tem muita empresa que ainda está com isso restrito. Então, por que a gente vai falar sobre treinar o usuário nesse aspecto se um cara não está nem usando aquilo que a gente está falando? Então, olhar a gestão do risco humano focando no comportamento é o que vai fazer com que a gente consiga, no final das contas, identificar e dar um bom direcionamento para o usuário. Né? E a gestão do risco humano, ela consegue transformar, como eu falei, dados dispersos em inteligência acionável. E o que isso quer dizer na prática? Né? Assim, ela quer dizer que a gente é capaz de mostrar e medir o risco real do usuário. A gente para de mostrar somente X usuários caíram na campanha de phishing, X usuários clicaram, X usuários submeteram credenciais, que é extremamente importante, é um ponto de partida, sim. Mas e se aquele usuário ali, no final das contas, ele não melhora, mas ele é bom em outros aspectos, ele tem esse aspecto ruim de somente cair na campanha de phishing, mas ele é um cara que anda na linha. Ele está ali fazendo os treinamentos obrigatórios, engajando com as comunicações, participando das ações físicas que as empresas fazem. Ele é um cara que tem um comportamento seguro. Mas ele tem um desvio em relação ao phishing. A gente tem que capacitar esse cara especificamente nisso e não somente no outro. A gente tem que direcionar os nossos esforços para isso, medindo e gerenciando o risco real do usuário. E, de novo, não aquilo que a gente infere. E já conecta com o ponto do lado, que é direcionar treinamentos específicos para as necessidades específicas das pessoas. A gente tem que parar de achar que sabe o que as pessoas precisam. A gente tem que ter dado, tem que ter número, a gente tem que trabalhar essas informações para ser capaz de, no final das contas, direcionar os usuários para o que eles precisam. É um treinamento de phishing, o cara que vive clonando phishing, ele vai continuar fazendo treinamentos de phishing de forma recorrentes, dinâmicos, diversos, em formatos, em conteúdo, em quantidade, porque é o que ele precisa. Mas a gente não precisa forçar esse cara a fazer um treinamento sobre navegação segura na internet, porque lá ele vai bem. Então a gente consegue usar a visão da gestão do risco humano para conseguir direcionar o treinamento das pessoas. É lógico, existem regulações, compliance, que obrigam que todo mundo tem que fazer um treinamento obrigatório de boas práticas de segurança uma vez por ano. Tem, e isso não vai acabar. Isso a gente tem que continuar cumprindo compliance, a gente precisa continuar passando de ano, sem dúvida. Mas a gente tem que conseguir usar essa visão para direcionar os esforços de treinamento para aquilo que precisa, para aquilo que realmente vai surtir efeito do usuário e que vai também aproveitar para a gente evitar desperdício de tempo e dinheiro da empresa e nosso, como profissional de segurança, e das pessoas que passam por esse tipo de coisa, com ações genéricas. De novo, você vai mandar o cara fazer todo mundo fazer um treinamento sobre inteligência artificial, sendo que 10% das pessoas precisam fazer fazem uso daquela tecnologia dentro da empresa, ou nem fazem. E como é que você vai obrigar todo mundo a fazer o uso de alguma coisa que não precisa? Então, focar esses esforços, eles mostram a efetividade de que você está sendo inteligente no uso do seu tempo, no uso dos recursos da empresa e no uso do tempo do usuário, porque ninguém quer passar horas e horas e horas fazendo um treinamento de segurança na empresa porque o profissional de segurança acha que isso aqui é o importante. E é o que a gente consegue fazer hoje. A gente ignora os dados e ignora a visão de gestão de risco humano. Uma vez que a gente consiga ter esse tipo de informação, a gente passa a ser capaz de mandar micropílulas, mandar esse tipo de coisa que faz o sentido para o usuário. E também ajuda a tangibilizar o ROI. A gente fala muito sobre ROI de segurança. Quando você fala mostrando a evolução ou mostrando o direcionamento que você tem, os indicadores, redução, a gente espera naqueles redução do aspecto negativo do risco humano, ao longo do tempo que você passa a ser mais eficiente nas ações que você tem de comunicação, de conscientização e dos treinamentos que você é capaz de colocar usando a visão de gestão de risco humano. E como mensagens finais aqui, né, acho que o compliance protege no papel, o comportamento protege na prática. De novo, a gente não pode abandonar o compliance.
Compliance é importante e é o que faz a gente passar de ano e que é o que sustenta muita empresa e muito negócio. Não podemos fazer isso. Mas o elemento humano continua sendo o elo mais explorado pelos atacantes. A gente precisa mudar essa abordagem. A gente precisa mudar a forma de chegar nesse pessoal. E medir a maturidade de segurança dos seus colaboradores é extremamente importante, não só cumprir tabela. E fico à disposição de vocês. Estamos com um stand aqui da Bfish no evento, entrando ali na parte de exposição do lado direito. Agradeço a todos aí que puderam acompanhar e fico à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado.